Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e nem sempre utilizar as linhas guias padrão do Corel ou do Illustrator é muito útil quando você precisa criar algum projeto. Por isso é possível criar linhas guias personalizadas. Você pode utilizar isso tanto para criar guias simples ou criar grids personalizados para os seus projetos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer isso tanto no Corel quanto no Illustrator. Vem comigo! Bom, no CorelDRAW você pode utilizar a régua para adicionar as linhas guias do seu documento, simplesmente clicando e arrastando sobre a régua horizontal ou a régua vertical para que você possa desenhar os seus objetos. Depois é só marcar aqui no alinhar a opção alinhar as diretrizes ou alinhar as linhas guias e a partir desse momento as suas linhas guias podem ser utilizadas livremente. Você ainda pode também alinhar as próprias linhas guias dos objetos e assim sucessivamente. Você pode também utilizar objetos para criar linhas guias. Isso permite que você possa criar linhas guias especiais. Por exemplo, eu gostaria que esse retângulo aqui se transformasse em uma linha guia. Para isso, basta você clicar no menu Objeto e abrir a janelinha de encaixe Gerenciador de Objetos. Uma outra maneira de abrir essa janela é clicar no menu Janela, em seguida em Janelas de Encaixe, e aqui você procura por Gerenciador de Objetos. E aqui tudo que você precisa fazer é arrastar o elemento retângulo para dentro de uma das camadas de linhas guias do aplicativo. A gente tem aqui, por exemplo, a linha guia que vai pertencer apenas à página 1 e nós temos aqui as linhas guias que vão pertencer a todas as páginas que você adicionar ao CorelDRAW. Por exemplo, se eu arrastar o retângulo para dentro da linha guia apenas da página 1, esse retângulo automaticamente se transforma em uma linha guia, mas se eu adicionar uma nova página, na página 2 ele não vai ficar disponível. O que não é o caso se eu arrastar o retângulo para dentro da linha guia aqui da camada de página principal. Isso vai permitir que o meu retângulo se transforme em uma linha guia que é exibida em todas as páginas do meu documento. Você pode adicionar linhas guias apenas à página 1, apenas à página 2 e também pode adicionar elementos que sejam exibidos apenas em páginas pares e páginas ímpares. Essa é uma das principais vantagens que o CorelDRAW tem, apesar de ele ser um aplicativo de desenho vetorial, ele também traz poderosas ferramentas de construção de layout de páginas. Você pode continuar brincando com as linhas guias, por exemplo, eu gostaria de um grid personalizado. Você pode pegar a ferramenta papel gráfico, selecionar aqui linha guia de todas as páginas e pode desenhar diretamente em cima daquela camada de linhas guias. Pronto, dessa maneira você tem um grid modular simples, esse é o que a gente chama de grid modular simples, adicionado a todas as páginas do seu CorelDRAW. E você pode brincar à vontade com as linhas guias, desenhar exatamente como desenha em qualquer outra camada do CorelDRAW. A principal diferença é que elas vão se transformar em linhas guias e não vão ter preenchimento. Vão ser apenas objetos com contornos azulados. A partir desse ponto, todos os comandos que você tem disponíveis para linhas guias também se aplicam a esses objetos, que convenhamos são linhas guias. Então, se você quiser ocultar as linhas guias, é só clicar no menu Exibir e selecionar a opção aqui Diretrizes, ou linhas guia, e ele vai ocultar essa linha guia para você sem maiores problemas. As linhas guias que são adicionadas nessas camadas, como você pode perceber pelo ícone aqui do ladinho, não são imprimíveis, então não dá para imprimir os objetos que estão nessa camada, a menos que você desmarque aqui a impressorinha e faça a impressão também das linhas guias personalizadas. E como é que a gente pode fazer isso no Illustrator? É muito fácil. No Illustrator você também pode arrastar linhas guias padrão utilizando a régua. Para exibir a régua no Illustrator, é só pressionar o Ctrl R e as réguas vertical e horizontal vão ser exibidas. Uma outra maneira de exibir a régua é clicando no menu View e selecionando a opção Rulers. E aqui onde está Hide Rulers, que é esconder réguas, estaria Show Rulers, que seria mostrar as réguas. Então é só marcar essa opção e pronto, você vai conseguir exibir as réguas dentro do seu aplicativo. Em seguida, é só clicar e arrastar a parte da régua e você vai ter as suas linhas guias disponíveis. A partir desse ponto, é só pegar a ferramenta de desenho que você quiser e desenhar utilizando as linhas guias como referência. Você pode transformar qualquer objeto em linhas guias no Illustrator utilizando um comando próprio do botão direito. É só você clicar com o botão direito sobre o objeto e selecionar a opção Make Guides. Qualquer objeto selecionado vai ser transformado em uma linha guia. Nesse caso aqui, as minhas linhas guias estão bloqueadas. É só clicar com o botão direito e selecionar a opção Unlock Guides. E aí eu posso desbloquear as linhas guias e apagá-las à vontade, tá bom? Você também pode utilizar ferramentas distintas para criar grids personalizados. Por exemplo, você pode desenhar um retângulo. Em seguida, é só acessar o menu Object, Path,
E aqui em Split into Grid você pode dividir esse retângulo em um grid. É só marcar aqui a opção Preview e você pode aumentar o número de colunas, o número de linhas, aliás, e o número de colunas. Terminou, você já pode diretamente a partir desse comando aqui, olha, Add Guides, criar as suas guias personalizadas. Eu não gosto muito de usar esse comando porque ele cria essas linhas aqui que extrapolam os limites da minha forma. Então eu prefiro desmarcar essa opção, crio apenas a grade que eu quero, clico no OK e em seguida é só clicar com o botão direito e aí eu seleciono a opção Make Guides. Todos esses comandos podem ser acessados também, vou dar um Ctrl Z aqui, no menu View. Em seguida você aponta aqui para Guides e você tem a opção Make Guides, olha só, e você consegue criar linhas guias personalizadas dentro do Illustrator. E aqui vem uma dica marota para você que acaba se embananando na hora de criar essas guias e na hora de trabalhar com elas dentro do Illustrator. Você pode utilizar uma camada específica só para você colocar suas linhas guias. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Layer 1, que seria a única camada que eu tenho no meu projeto, e eu posso criar uma segunda camada em cima, tá bom? Eu vou colocar ela aqui para baixo, e aí a camada de cima eu chamo de guias, e a camada de baixo eu utilizo para colocar o meu projeto, o meu desenho e assim por diante. Eu posso controlar as linhas guias dentro do Illustrator normalmente como eu faço com qualquer linha guia. Se eu clicar aqui em View e selecionar a opção Guides e aqui em Add Guides, ele vai ocultar essas linhas guias. Novamente em View, Guides e Show Guides, ele vai exibir essas linhas guias. O atalho de teclado é Ctrl e o C cedilha. Ele mostra o ponto e vírgula lá, mas é um bugzinho que a Adobe não corrigiu até hoje, tá? Então Ctrl C cedilha. Se você quiser, você pode utilizar justamente esse recurso aqui, colocando as guias em uma camada específica, porque você pode manter suas linhas guias sempre sendo exibidas e marca aqui a opção para bloquear a camada e não as linhas guias. É claro que eu posso simplesmente clicar com o botão direito, Lock Guides, eu consigo bloquear sem problema nenhum. Botão direito, Unlock Guides, elas vão ficar desbloqueadas. Mas se eu utilizar as linhas guias em uma camada, quando eu fizer, por exemplo, a duplicação dessa artboard, as minhas linhas guias vêm junto. Então, olha só, tomando cuidado, é claro, de antes de duplicar a minha artboard, desbloquear a minha camada que possui as guias, eu venho aqui em Artboard, arrasto aqui para baixo para fazer uma cópia e olha só, eu tenho uma cópia idêntica tanto da minha prancheta quanto das minhas linhas guias, já que essas linhas guias estão na camada do desenho. É claro que isso também pode ser feito sem utilizar camadas, mas eu prefiro utilizar dessa maneira porque eu consigo ver o que eu estou fazendo ali utilizando as camadas do Illustrator. Mas se você quiser, vou dar um Ctrl Z aqui, por exemplo, é só se você marcar aqui a opção Lock Guides e fizer a cópia da sua prancheta, é óbvio que as linhas guias não vêm, tá bom? Mas se você desmarcar aqui o Unlock Guides, é só você duplicar aqui novamente, olha só, e pronto, você vai ter as suas linhas guias duplicadas, tá bom? Manter as linhas guias em uma camada, então, é mais por uma questão de organização, assim você mantém elas sempre separadas e acaba não misturando aí com o seu desenho, ok? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão aqui para a playlist migrando do Corel para o Illustrator, algum recurso que você conhece no Corel e gostaria de aprender a fazer no Illustrator, deixa a sua sugestão aqui embaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Tchau, tchau!